Boa tarde, pessoal. Estou gravando esse videozinho só para tirar algumas dúvidas e dar alguns direcionamentos para vocês aí nas aulas, tá certo? Sabemos que a dificuldade de você estar aprendendo essa parte de derivada durante as aulas foi grande e acredito que a distância ainda pode ser ainda maior, né? O que eu peço para vocês é que nesse tempo que vocês estão muito bem as regras de derivação, vai dificultar um pouco mais vocês dar continuidade ao curso, né? Então vamos pegar esse tempo, vamos tirar dúvida, estou aqui à disposição de vocês. E eu dando continuidade ao que iniciamos na ação, como nós começamos a estudar a parte de hoje eu vou mostrar para vocês, de uma forma bem resumida, a parte de crescimento e decrescimento de função e pontos extremos, tá certo? Só para iniciar. A grande pergunta com relação a isso é o que nós podemos ter relacionamento de derivada com um intervalo onde a função ela é crescente e onde ela é decrescente. De início eu trouxe aqui a definição de função crescente e função decrescente. Creio que a maioria de vocês já saibam, né? Mas uma função ela é dita crescente quando você pega valores maiores de x e vamos ter imagens maiores, né? Então, para domínio maiores, imagem maiores. Domínio menores, imagem menores. Função ela é crescente. A função já é decrescente quando você aumenta o valor de x e a imagem dessa função ela vai diminuindo, tá certo? O que derivada vai entrar em relação e decrescimento muda a taxa de variação instantânea ou coeficiente angular da reta tangente ao ponto. Então, essa reta vai ter inclinação crescente ou decrescente, não é isso? Porque a reta é representada por uma função afim. Então, aí sempre são a essa questão. Aqui tem um exemplo seguinte, ó. Onde a derivada de primeira ordem for positiva, quer dizer que a inclinação da reta ela é crescente, como no gráfico abaixo. Onde a derivada a derivada aplicada no ponto for negativa, a função já é decrescente. Você vai ver que ela já vai descer a reta, ela vai ter uma inclinação negativa. Então a derivada ela tem uma grande importância nesse crescimento com relação a isso. Então estudar onde a função ela é crescente ou decrescente é só fazer o estudo do sinal da função derivada de primeira ordem. Onde a função derivada de primeira ordem for positiva, naquele intervalo a função vai ser crescente. No intervalo em que a derivada primeira for negativa, naquele intervalo a função ela é decrescente. O local onde a função derivada primeira for zero, aí nós não podemos definir. Nós podemos ter um ponto extremo ou ter um ponto de um ponto. Cadê? Lembrei que é ponto de inflexão, tá? Meio. Então, gente, a relação com a derivada e o crescimento e decrescimento de função está relacionado a isso. Nós vamos pegar uma função, vamos derivar ela. Pegou nós vamos estudar o sinal dessa função. O sinal de uma função é definir onde ela é positiva, onde ela é negativa, onde ela é nula. Após isso, nesses intervalos que ela for positiva, só retornando, ela vai ser crescente, onde for negativa, ela vai ser decrescente, tá certo? Agora nós vamos para outro ponto interessante, que é nós vimos na aula anterior o que era um ponto extremo. Agora nós vamos ver como definir esses pontos extremos. Esses pontos extremos estão diretamente ligados a derivadas, caso para considerar, para determinar os pontos extremos. Um é utilizando a derivada de primeira ordem e a outra é usando a derivada de segunda ordem. Quando nós trabalhamos com a derivada de primeira ordem, nesse caso ela é mais
usado quando nós já estamos utilizando, procurando o crescimento e o decrescimento da função. Aí, no caso, você vai fazer a seguinte análise. Você vai pegar os pontos críticos, que são aqueles que a ponto extremo. Vocês lembram quais são esses pontos? Ponto onde a derivada de primeira ordem for igual a zero e o ponto onde a derivada não for definida. Já nas proximidades desses pontos críticos, no caso, aí o ponto C. Se a esquerda de C, a derivada for positiva e a direita de C for negativa, então C vai ser um ponto de máximo. Se a esquerda de C, a derivada for negativa e a direita, então nós vamos ter um de mínimo. Confere que o ponto de máximo, que é o primeiro ponto, a função cresce e depois ela decresce, ponto de máximo. No segundo ponto, a função decresce e depois ela cresce, ponto de mínimo, tá certo? Então, esse caso ele é aconselhado a usar ele quando você já está fazendo o estudo do crescimento e decrescimento, tá certo? O próximo caso, que é usando a derivada de segunda ordem, ele é em casos que você não necessita estudar o crescimento e o decrescimento da função. O que nós fazemos? Nós pegamos uma função, derivamos ela primeira, encontramos a derivada primeira. Ao encontrar a derivada primeira, nós vamos encontrar os pontos críticos, que são o zero da função derivada primeira. Encontrou esses pontos críticos, o que nós vamos fazer? Nós vamos derivar ela novamente, encontrar a derivada de segunda ordem. Encontrou a derivada de segunda ordem, nós vamos substituir o C na derivada de segunda ordem. Negativo, C é um ponto de máxima. Se esse valor for positivo, C é um ponto de mínimo, tá certo? Não vou fazer aqui o porquê que isso acontece, a análise, mas tem a ver que a derivada segunda vai estudar o crescimento e o decrescimento da derivada de primeira ordem, tá certo? Então, nós temos a demonstração, não vejo muito interessante para vocês do curso de engenharia, tá certo? Boa tarde.